Hello, hello. Boa noite. Muito boa noite, meus queridos amigos. Muito boa noite, minhas queridas amigas. Inaugurando esse grande mês do Outubro Rosa, quero trazer uma novidade para vocês que nós estamos preparando aqui com esse grupo de colegas que irão me ajudar a contribuir para você entender mais sobre a saúde da mulher. Então, hoje, dia 2 de outubro de 2023, decreto iniciado oficialmente um quadro que irá acontecer aqui no meu Instagram todas as segundas-feiras, às 20 horas, salvo raríssimas exceções, que a gente vai tentar evitá-las ao máximo, mas irei iniciar um quadro sobre saúde da mulher 40 mais. André, eu não tenho 40 mais, mas eu sei, um momento da sua vida você vai chegar nessa fase 40 mais. André, mas eu sou homem, você vai conviver com mulheres 40 mais e vai precisar entender sobre isso. André, mas eu não sou ginecologista, mas você vai precisar e você vai atender alguma mulher 40 mais na sua prática de consultório. Então sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Quero explicar para vocês quem serão os meus convidados nessas lives de segunda-feira. Vocês que já me acompanham há algum tempo, especialmente os colegas médicos, vocês sabem que eu tenho um grupo de mentoria chamada Hormones Mentoring. Esse grupo que hoje é muito mais do que um grupo de colegas, muito mais do que um time, mas uma grande família de profissionais com propósitos assim, extremamente alinhados. Tem pessoas, e alguns estarão aqui hoje, 3 dessas que já estão com a gente. É uma mentoria cíclica, né? Cada 6 meses as pessoas decidem por permanecer ou por saírem. Essas que estão aqui, que estarão nessas próximas semanas, são pessoas que já estão no segundo ciclo, depois entra o pessoal que está no primeiro ciclo, e são grandes experts em terapia hormonal. São pessoas que têm acesso ao meu telefone pessoal, que permanecem comigo dia a dia. E muito engraçado que eu criei essa mentoria imaginando que eu seria a pessoa que iria contribuir com a vida deles. E na verdade eles contribuem muito com a minha vida. Fazem com que eu estude mais, me ensinam muitas coisas, não só na medicina, me ensinam a ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Muitos estão por aqui, porque nós somos uma família unida, um time assim, cachorro da moléstia arretado aqui juntos. E eu quero aproveitar, né, que vocês que estão aqui nos assistindo, já clica nessa setinha aqui embaixo, ó, manda para 10 mulheres que você conhece. Manda para os homens também, porque essa live vai ser importantíssima. Então, para celebrar a inauguração, né, dessa nossa série de lives, então já deixa marcado aí na sua agenda toda segunda-feira às 20 horas para estar com a gente. Eu vou trazer 3 amigas para estarem aqui falando hoje sobre climatério e menopausa. O que é climatério? O que é menopausa? É uma fase que toda mulher vai passar? É uma data? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre algumas estratégias de como mitigar, né, os efeitos negativos que esse momento da vida da mulher trazem para cada um. Então, já vou começar sem mais delongas, trazer todos aqui. Beijo para todos os queridos da Hormones Mentor que estão por aqui, nossos membros, amigos queridos. Vou trazer aqui hoje, para essa live, doutora Patrícia doutora Maria Caroline Soliani. Cadê você, Carol? Faz o pedidinho aqui para entrar aqui na live. Deixa eu ver. Oi, minha amiga. Muito Oi, boa noite. Deixa eu só receber aqui as outras. Cadê aí? Doutora Giovana Brunet. Gil, já coloquei para convidar, você se aceite. Carol, já convidei também, você se aceite. Boa noite, Gil, querida. boa Que noite. coisa maravilhosa! Tudo, Olha, estou tão tudo feliz de bem? estarmos aqui. Já chegou mais outra. Pronto, estamos Olá. aqui, Oi, o gente. Time time reunido. completo. O parte do time completo de hoje à noite, porque esse time nosso é cada vez maior, cada vez mais crescente, e eu estou assim muito feliz de poder iniciar, né, a comemoração, né? A gente fala que o Outubro Rosa é o mês que a gente fala sobre o câncer de mama, mas na verdade ele é um mês que a gente traz a importância da saúde da mulher para uma pauta muito frequente, né? Então, vamos aproveitar
E sabendo que o câncer de mama, que é a pauta do mês Outubro Rosa, ele acontece muito mais frequentemente em mulheres na pós-menopausa e em mulheres 40 a mais, acho que não tinha um tema mais importante para a gente trazer, para iniciar essa série de lives e para iniciar a falar sobre esse tema nesse mês de outubro. Então, primeiro eu vou querer que vocês se apresentem de forma muito rápida, só assim, ó, nome, especialidade, onde é que atua. Vocês que estão aqui assistindo, por favor, não deixem de seguir todos os convidados que eu trago aqui, porque são pessoas incríveis que têm muito conteúdo e muito a contribuir com a vida de vocês. Então, aqui à minha direita, a doutora Patrícia, por favor, se apresente. Enquanto isso, vocês vão clicando lá na setinha e manda para 10 amigas. Fala, Paty. Eu sou Patrícia Magê, ginecologista. Eu faço parte desse grupo da Hormones Mentoring, já estou no segundo ciclo. É muito aprendizado. Eu atuo no Rio de Janeiro, ginecologia, e meu público-alvo, mulheres 40 a mais e menopausa. Maravilha, Paty. Gil, e você? Aqui embaixo de mim, doutora Giovana. Sou Giovana Brunet, atuo em Guarulhos, sou ginecologista, com área de atuação em ginecologia regenerativa, climatério, menopausa. E estou aqui para oferecer o que a gente sabe mais e aprender cada vez mais. Maravilha. E Carolzinha, que está ali embaixo de Paty. Olá, boa noite. Então, eu sou Maria Carolina Soliani. Eu atuo aqui em São Paulo. Sou ginecologista, sou mastologista também de formação. E o público-alvo é as pacientes 40 a mais, que a gente vai discutir aqui hoje. Maravilha, então muito bem apresentadas, vamos começar o nosso bate-papo. Esse é um bate-papo para você, paciente, para você, meu colega médico que trabalha com saúde da mulher. Então, eu quero começar, vou fazer assim um ciclozinho de perguntas para cada um, e aí vamos conversando, interagindo e batendo papo de forma bem descontraída. Paty, define aí para a galera o que é o climatério. Muita gente confunde, né? O que é climatério, o que é menopausa, o que é climatério, Paty? Climatério é quando a mulher vai passando pela fase onde começa a ter alterações hormonais. Ela pode ainda estar menstruando e, na verdade, ela já sente algumas coisas diferentes. Então, pode ser por uma alteração de queda, alteração no ciclo, ou pode passar a dormir mal, ou ela começa a ter alteração do desejo sexual. Então, são alterações que acontecem normalmente a partir dos 40 anos, mesmo estando menstruando, e que, na verdade, ela não atribui que é menopausa, porque ela está menstruando, mas que já está ficando diferente. Ela não sabe exatamente o que é, mas ela consegue perceber que está ganhando peso, um peso diferente, a menstruação às vezes encurta, uma TPM que ela não tinha, quer dizer, são variações no eixo hormonal que, na verdade, estão uma fase de transição até culminar na menopausa. Maravilha. Então, só para vocês que estão aí nos assistindo, que às vezes muita gente confunde em relação a isso, climatério é um marco etário. E Paty bem já comentou, a partir dos 40 anos, e veja, 40 anos a mulher é uma baby, né? Vamos combinar, nós estamos no século atual, o século das mulheres jovens. A mulher de 40 é a nova mulher de 25, né, do século passado. Então, é um marco etário que vai dos 40 aos 65 anos. A partir dos 65, a gente chama essa nova fase da mulher de senectude. E Paty já bem começou a contextualizar alguns sinais e sintomas. Eu queria que Carol comentasse assim, o que é que mais chega, né, de pacientes, quais são os principais sintomas referidos pelas pacientes que chegam aí no seu consultório nessa fase 40 mais? Então, é engraçado que, assim, colocando de forma linear, né? A gente pensa na menopausa como ausência da menstruação e às vezes essa paciente de 40 anos, ela tá menstruando normal, mas ela já tem alguns sinais, muitas vezes metabólicos, aquela paciente que, olha, comecei a engordar, né? Tô com um sono mais superficial, já não tô mais dormindo como antes, né? Alguma alteração de humor. E a gente vai vendo ali, porque nem sempre os hormônios não caem. A gente tem 3 hormônios principais que o nosso ovário produz, né? Então, estrogênio, a progesterona e a testosterona. E a gente não tem, né? Nem sempre é cíclico essa perda, né? A gente pensa na questão do estradiol. Esse paciente às vezes começa a perder progesterona, o ciclo começa a ficar curto, sono superficial, e ela vem engordando, metabolismo lento. Então, às vezes a paciente fica esperando, né? Escuta, bom, vou esperar eu ter o fogacho para eu procurar, né? Muitas vezes a paciente não vem, né? E é importante a gente ver desde cedo para acompanhar essa fase, para não ter um vale, né, dessa produção hormonal, para ir acompanhando
de forma individualizada e personalizada para que ela não tenha muitos sintomas, né, relacionado a isso. Maravilha, Carol. E Gil, é assim, Carol também bem pontuou aqui como parte também, a gente sabe que existe um problema, na verdade não é um problema, existe um conceito, né, que as mulheres têm de que, eu só devo procurar o médico se eu tiver com sintoma. E a gente sabe que na transição menopausal, esses sintomas às vezes são sutis, como o Paty comentou, uma leve alteração de sono, como o Carol acabou de reforçar, às vezes uma irritabilidade, uma mudança de humor. E só para contextualizar, a gente sabe então dentro desse período de 40 a 65 anos, a menopausa é o dia que a mulher menstruou pela última vez. Então é uma data, não é um período, não é uma fase. A menopausa é o dia, igual você tem o dia do seu aniversário, você tem o dia que menstruou pela última vez. Essa é a sua menopausa. Mas nessa fase de transição antes da menopausa, algumas coisas são mais comuns. Paty já bem comentou. Às vezes a mulher tem irregularidade do ciclo, menstrua 2 vezes no mesmo mês, e ela diz, não estou perto da menopausa, estou menstruando até demais, 2 vezes no mesmo mês. E às vezes isso é um sinal de que a menopausa está ali, ó, batendo na sua porta, mais perto. Mas eu queria que você comentasse, Gil, assim, ó, as pacientes, muitas chegavam no meu consultório antes e diziam assim, doutor, eu não sinto nada, então eu não preciso fazer tratamento na menopausa. Aí a primeira coisa que eu digo é assim, ó, deixa eu só te perguntar assim, se a senhora não tem nada disso. Ressecamento vaginal, insônia, irritabilidade, mudança de humor, compulsão alimentar, acúmulo de gordura abdominal, queda de cabelo, unhas quebradiças. Aí ela, então, eu sinto isso tudo, mas eu não sinto nada de menopausa. A menopausa não é só aquele calorão, como se a gente estivesse colocando a cabeça dentro de uma fogueira e aquele fogão subindo. E a resposta é não. E isso é muito importante. E eu queria que você comentasse assim, ó, como é que você aborda no seu consultório as pacientes que chegam dizendo, eu não sinto nada. E o mais importante, depois eu quero fazer um ciclo com todas de novo. Como é que vocês abordam a questão de terapia hormonal no consultório de vocês? Fala, Gil. Eu acho assim, primeiro, eu acho que nós mulheres, por termos essa capacidade de ser pluripotente, né? A gente dá conta de casa, de filho, tudo. A gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar às coisas ruins. Então, eu acho que as coisas vão aparecendo. Você dorme mal. Você tenta dormir um pouquinho mais. Eu tô cansada. Vou fazer uma coisa. E assim vai. Então, quando a paciente chega realmente para a rotina, sem queixa de climatério, eu tenho o costume de perguntar, porque eu costumo perguntar de tudo, não só da parte ginecológica. Então, quando eu começo a perguntar como está a qualidade do teu sono, você tem dificuldade para iniciar o sono, ou você está acordando durante a madrugada algumas vezes, já era assim antes, não era, intestino, queda de cabelo, mas eu acho que o principal é o cansaço. Eu acho que elas reclamam muito nessa fase de transição, que não chegou na menopausa ainda, mas é aquele cansaço. Ela fala, olha, eu não sinto nada, mas eu não tenho vontade de levantar da cama. Então, Perfeito. nisso, a gente começa a aprofundar e aí ela vai se tocando que realmente ela não tem queixa agora, mas que era muito melhor antes e que hoje está pior. Então, ela começa a correlacionar aí que ela está se adaptando, mas que tem que tratar, que está na hora. Maravilha, maravilha. E aí vou fazer novo ciclo. Paty, como é que você faz quando a paciente chega no seu consultório e ela já quer repor hormônio? Depois eu vou perguntar à Carol como é que ela aborda na mulher que tem história familiar de risco para câncer de mama, já que você é mastologista. Então, Paty, como é que você aborda? A paciente já chegou e ela já lhe acompanha em rede social, ela já segue a gente, isso é muito legal. E para você, profissional da saúde que está aqui nos assistindo, né, nosso colega médico, cada vez mais as pacientes têm buscado as redes sociais como uma grande ferramenta de conhecimento. Então, se você não está atualizado, a sua paciente vai chegar no seu consultório te ensinando. Tem paciente que chega, então você ouviu aquele artigo que saiu agora, o Skylight 2, que está falando do fezolanetan, que atua na neurocinina 3. Eu digo, nossa, a senhora está bem, hein?
Ela, que eu vi que eu sei que um colega seu comentou, disse que bom. Então, assim, nós dessa geração do acesso fácil ao conhecimento, isso é ótimo, mas isso causa em nós uma necessidade de atualização constante. A gente da Hormones Mentor é mais fácil que a gente está o tempo inteiro e assim, a gente tem uma contribuição coletiva, sempre que alguém enxerga algo que o outro não enxergou, a gente vai lá e compartilha e cresce junto. Mas você, Paty, como é que você tem abordado isso na paciente que chega aí no seu consultório, que Vai. já quer repor hormônio? André, ótima pergunta, porque dá um gancho para a gente falar de algumas coisas. A primeira delas é assim, elas chegam muito informadas, mas às vezes chegam também achando que o hormônio é a solução de todos os problemas. Então, a gente tem que primeiro alinhar a expectativa com essa paciente. O que ela acha que ela está engordando? Claro que a gente sabe que muita coisa é do hormônio, muita coisa é da menopausa, mas também não dá para botar tudo na conta do hormônio e não querer fazer a parte dela. Ela tem que ser protagonista também, ela é responsável pelo estilo de vida, ela é responsável pelo tipo de alimentação que ela quer. Então, esse é o primeiro ponto, alinhar para ela o que é do hormônio e alinhar a expectativa daquilo, o que vai melhorar realmente com o hormônio. Segunda coisa que eu acho que é importante falar quando ela chega já querendo hormônio, ela entender o porquê do hormônio, né? Na verdade, não só para tratar sintomas, mas o quanto é importante fazer a reposição hormonal na prevenção de doenças que vão acontecer por conta da longevidade. Então, assim, é um outro ponto que eu acho que é muito importante de eu colocar para a paciente, porque senão ela acha que, melhorou o sintoma, eu posso parar a reposição hormonal. Exato. Então, é um ponto que eu gosto muito de salientar. Depois a gente aborda que são algumas etapas quando fazer o hormônio. Não é só fazer o hormônio, você tem que ter uma bela anamnese, você tem que estar com check-up todo em dia, ver se ela pode fazer o hormônio, ver se tem segurança com relação ao hormônio que a gente vai escolher para fazer para ela. Depois a gente vai conversar sobre a via de administração do hormônio, qual que faz mais sentido para ela. Se ela é o tipo de mulher, perfil de mulher, se ela é disciplinada, se ela é menos disciplinada, se ela é uma pessoa que costuma frequentar o ginecologista com alguma regularidade. Falar da importância que é que quem faz reposição hormonal tem que ser acompanhada, né? Simplesmente, tô ótima, maravilhosa e vai viver a vida. Então, a gente tem que ter um acompanhamento. Então, o hormônio é muito importante, sim. A gente faz essa informação que ela já traz, a gente aprimora ela, a gente faz ela tomar consciência da importância da reposição hormonal e explicar para ela se ela tem um diagnóstico que tem necessidade de reposição. Ela tem segurança nos exames que a gente faz no check-up para que ela possa realmente fazer essa reposição, a importância do acompanhamento, escolher a via e ser feliz. Perfeito, Paty. Maravilhosa essa sua pontuação. E aí a gente vai ter aqui uma das aulas só sobre vias de administração com outros colegas da Hormones Mentor. E nessa a gente vai falar muito sobre a importância de personalizar. E isso é interessante, porque se você não entende qual o cenário, o contexto em que a sua paciente está inserida, isso pode trazer um risco absurdo, pelo risco de contaminação cruzada, por o risco da paciente não estar absorvendo, pela dose de hormônio ser diferente, enfim, nós vamos ter um momento para falar só sobre isso. Estamos quase batendo 300 pessoas, vocês, por favor, honrem esse grupo aqui essa hora da noite, pode mandar mais para mais 10 amigas. Carol, aproveitando agora, você como mastologista, além de ginecologista, me fala, a gente sabe que o pavor do câncer de mama, do risco de câncer de mama, das matérias que foram veiculadas, dos principais estudos falando sobre o risco de câncer de mama com terapia hormonal, geraram, né, essas últimas 2 décadas de cancerofobia em relação à terapia hormonal da menopausa. Todos nós, né, e aqui estamos entre 3 ginecos, na Hormones Mentor a gente tem a sorte de não ter só gineco, tem endócrino, tem nutrólogos, tem psiquiatra, enfim, várias outras áreas que também nos ajudam a entender, né, essa magnitude, mas você como mastologista, né, deve receber um perfil muito mais específico de pacientes, né, pacientes que têm um medo maior ou que têm uma história familiar e querem ouvir uma mastologista. E eu quero saber como é que você aborda no seu consultório e assim, você faz painel genético para o paciente, você pede BRCA para todo mundo, foi uma pergunta aqui da doutora Tereza Cristina. Então, dá uma visão geral sobre isso para a gente. Tá? Então, assim, eu acho que a gente perdeu um tempo, né, em função do WHI que a gente teve, enfim, aquela coisa, será que é contraindicado em paciente alto risco que tem uma história familiar? E aí, muitos contraindicavam sem de fato entender, né? Então, assim, eu pego muitas pacientes que perderam a janela de oportunidade
de início de uma reposição hormonal e, infelizmente, não havia contraindicação, né? Então, hoje a gente tem mais claro isso do que de fato é contraindicado e o que a gente pode fazer, né? E isso é um benefício enorme para a paciente, né? Porque aí, de fato, lógico, as pacientes que têm contraindicação, não, a gente não vai fazer, mas assim, todo o resto, sim. E aí, com relação a painel genético, então, assim, resumindo, não é contraindicação naquela paciente que tem um histórico familiar, tá? Outra coisa é numa paciente que tem uma história familiar, que tem alguma mutação genética, tá? E aí, assim, existem mutações que têm indicação de cirurgia redutora de risco, e a gente já tem estudos que avaliam essas pacientes que fizeram cirurgia redutora de risco e podem sim fazer reposição hormonal, tá? Então, assim, não está contraindicado nesse grupo. Eu não peço de rotina painel genético, tá? Eu sempre falo, discuto muito isso com o paciente, assim, a gente tem algumas ferramentas que nos ajudam a quantificar, a estimar mais ou menos esse risco. Eu gosto de utilizar aqui no meu consultório. Então, é uma estimativa. E aí, eu abordo da seguinte forma. O nosso risco de ter câncer de mama, ele nunca é zero. Porque a paciente, ela tem a impressão de que, assim, eu não vou fazer reposição porque eu não vou me expor a esse risco. Mas a questão não é essa, né? A gente tem esse risco, a gente teve uma exposição ao longo da nossa vida, tá? E, assim, esse período que a gente faz reposição, a gente não é só mama, né? Eu sempre falo isso. A gente previne uma série de doenças, inclusive cardiovasculares, e são muito mais, com relação à mortalidade, muito mais frequentes e importantes do que o câncer de mama. Então, acho que é importante a gente passar essa visão. Mas, lógico, tem muita paciente que vem aqui e que quer fazer o painel genético. Raramente eu peço daí, se eu não consigo convencer na consulta. Ou um caso de família que tem, né, teve um acometimento e a paciente quer tirar essa dúvida, mas não faço de rotina. E eu acho que, assim, numa conversa, lógico, avaliando o risco, a gente consegue estratificar melhor e aí também dividir essa questão da reposição, do benefício da reposição com a paciente de forma individual, né? Perfeito, Carol. E eu preciso trazer algumas informações super importantes, né? Tem um trabalho bem recente, uma revisão sistemática grande, publicada, salvo engano, foi 2021, mostrando o seguinte. Batemos 300 pessoas, vamos aqui, parabéns a vocês que estavam aqui, já estão, continuem mandando para mais amigas, que vamos aqui, puxar muita informação bacana. Detalhe importante, essa revisão sistemática, ela mostrava o seguinte: as mulheres, vamos imaginar que nós temos aqui Maria e temos aqui Francisca. Maria tem história familiar de câncer de mama. Mãe, avó, irmã tem câncer de mama. Francisca não tem nenhuma parente na família com câncer de mama. O risco de Maria, que tem mãe e irmã com câncer de mama, é 1,5 vezes, o risco genético é 1,5 vezes até 2 vezes maior do que Maria. Porém, e isso é a coisa mais importante, se Maria e Francisca fizerem reposição hormonal, esse risco não muda, não vai aumentar. O risco genético ela vai ter usando ou não terapia hormonal, mas não vai mudar esse risco genético se ela optar por fazer terapia hormonal. Isso é um detalhe muito, mas muito importante, porque várias pacientes foram cerceadas de fazer terapia hormonal porque tinham história familiar. E às vezes nem era uma história familiar direta, ou às vezes nunca foi feita a avaliação genética. Por exemplo, a gente sabe que tem uma série de genes, mas os mais comuns, BRCA, né, do BRCA1, BRCA2, às vezes a paciente nem é mutada, como a gente já viu colegas que não era mutada, e ela está sendo impedida de fazer terapia hormonal que vai prevenir ela de ter um infarto. Eu estava comentando agora, eu estava dando aula na Bahia até ontem, por isso peço até desculpa que minha voz está bem ruim. Mas como eu estava dando aula de sangramento uterino normal, que eu vou dar para vocês da Hormones Mentoring também, com um detalhe mais pormenorizado, porque era uma aula muito curta, lá de meia hora, e eu comentava o seguinte: é muito interessante, porque as pessoas que prescreveram pílula anticoncepcional a vida inteira para paciente, quando chega na menopausa, diz: não, hormônio para você não, que pode dar câncer. Como se fosse um hormônio diferente do que está na pílula anticoncepcional para o que está na terapia hormonal. E graças a Deus, cada vez mais a gente tem pílulas com estrogênios mais isomoleculares para a menopausa.
Mas a gente sabe, tem aquele trabalho do British Menopause Society mostrando que as mulheres que utilizaram pílula anticoncepcional ao longo da vida, por mais do que 5 anos, elas têm um risco muito maior de ter câncer na pós-menopausa do que quem não usou e está fazendo terapia hormonal na menopausa. Então, olha que coisa louca, que 2 pesos e 2 medidas para avaliar a mesma coisa. Um outro detalhe super importante, eu comentava exatamente isso nessa minha aula. Hoje, como Carol bem comentou, a letalidade, ou seja, a sua chance de morrer por câncer de mama é baixíssima. Agora, diferente disso, a chance que uma mulher que não fez reposição hormonal, que desenvolveu osteoporose, se ela tiver uma fratura patológica, a letalidade de um trombo pós-fratura patológica, e quanto mais velha for essa paciente, mais tempo essa paciente vai ficar acamada, a letalidade de uma fratura é em torno de 30% na população geral. Então, ela tem uma letalidade de morrer de câncer de mama de 1, 2% hoje, com as técnicas que se tem, com a cirurgia hoje muito boa, com quimioterapia, com radioterapia, enfim, com imunoterapia. E aí a mulher deixa de utilizar uma terapia hormonal que previne uma osteoporose, que previne uma fratura osteoporótica, que mata 30% para poder ter um risco de 2% prevenido. Então, não estou dizendo que você pode, que você deve, estou dizendo que, como Paty já comentou e Gil comentou, vamos individualizar cada paciente. Mas muito cuidado para não usar 2 pesos e 2 medidas quando você faz uma avaliação de percentual de risco. Nós estamos falando de risco absoluto. Quando a gente fala desses trabalhos científicos, a gente fala sobre risco relativo. Então tem que ter muito cuidado, porque bioestatística é a ciência, meu professor do mestrado dizia assim, ó, bioestatística é a ciência capaz de torturar os dados em favor do que você quer provar. Você tira os outliers e usa o teste estatístico que você quer porque você quer provar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Gil, me fala uma coisa. Falamos aqui sobre o risco de câncer de mama, né, sobre os medos que as pacientes têm, e a gente sabe que um dos principais fatores de risco hoje para desenvolver câncer de mama é obesidade. Porque a gordura periférica produz muita estrona, tem a enzima 17 beta-hidroxiesteroide deshidrogenase tipo 1 e tipo 2 na gordura e aromatase, que ficam fazendo com que o tecido adiposo seja um órgão endócrino produtor de hormônio. Né? Talvez, Ju até comentou, o maior órgão endócrino produtor de hormônio do corpo é o tecido adiposo. A gente tem ele espalhado no corpo inteiro. E aí, Gil, como é que você aborda esse tipo de informação na sua paciente? Porque a gente sabe que tem paciente que quer tomar hormônios, que quer tomar comprimidos, que quer tomar pílula, mas que não quer tomar nenhuma atitude para cuidar da saúde dela. Como é que você aborda esse perfil de paciente no seu consultório? Olha, as minhas pacientes, elas já sabem, tem que ser uma equipe multidisciplinar, tem que, sim, você está acima do peso, perder peso, atividade física. Eu brinco com elas que hormônio em dose adequada, via adequada, ele é muito bom, ele oferece longevidade, mas ele cobra um preço. A gente tem que manter dieta, tem que manter atividade física e tem que manter peso. Tudo, né? Muita coisa acontece de ruim por causa da obesidade. E a gente não pode deixar isso se confundir com o efeito da hormonioterapia. Perfeito. Então, a gente tem que fazer uma abordagem multidisciplinar, sim. E a paciente tem que se conscientizar, assim como a Paty falou. Não é só a terapia hormonal. Tem toda uma mudança de estilo de vida. Tem todo um comprometimento com a alimentação, com a atividade física. E eu acho, sim, que as pacientes que podem fazer o uso de terapia hormonal devem fazer, sim. Né? A gente não pode deixar o estudo que foi feito com hormônio sintético, de urina de égua, prenha, acabar com todo esse benefício que a gente pode trazer para o paciente. Sempre com muita responsabilidade, sempre avaliando o risco-benefício, os critérios que são colocados por vários trabalhos aí que nós temos hoje. Mas eu acho que você deixar de tratar uma paciente, isso para os colegas médicos, porque não se atualiza, é tão ruim quanto você prescrever um remédio errado. Exato. Perfeito. Então, a gente precisa correr atrás.
É. E isso que você acabou de falar, Gil, é muito engraçado porque todos nós que estamos aqui na live, os médicos em especial, lembram, né, do WHI, o Women's Health Initiative, aquele grande trabalho, o maior trabalho, né, sobre terapia hormonal, publicado lá em 2002, né, no começo do século atual, mas assim, há muito tempo, há 20 anos atrás, que utilizou urinoterapia de égua prenha para a mulher, não era reposição hormonal, era urinoterapia de égua prenha para, né? Você pegava um monte de mulheres, o que era o Premarin? O Premarin, que vocês, às vezes tem alguma paciente aqui que está assistindo, Premarin não é um nome comercial, Premarin é um acrônimo para Pregnant Mare Urine, que quer dizer urinoterapia de égua prenha. Pegava um monte de égua, engravidava, dava hormônio, dava diurético, aquele xixi era liofilizado em um pó que virava esse comprimido chamado Premarin. E o Premarin, a gente sabe, a gente fala muito sobre desconjugação hormonal, sobre metabolismo estrogênico. A gente precisa entender que uma coisa é o hormônio que você dá, uma coisa são os metabólitos que o hormônio que você dá viram. E onde aqueles hormônios vão se conjugar. Então, a gente realmente, parabéns Gil, pelo seu posicionamento, eu também sou a favor de que toda e qualquer paciente que não tenha contraindicação e deseje, ela deve ser ofertada a terapia de reposição hormonal. Mas Paty muito bem, né, comentou a forma pela qual a terapia hormonal deve ser feita, isso muda. E aí a gente sabe, a gente tem uma forma de trabalhar muito parecida, né? Eu trago isso para vocês, eu gosto muito, eu acho que terapia hormonal é um casamento e por isso a gente vai cada vez mais limitando a quantidade de pacientes que a gente pode abraçar dentro disso, porque não dá para ser tão poligâmico assim, que a gente precisa estar próximo da nossa paciente, vendo ela, examinando, solicitando exames, acompanhando, ajustando dose. Por quê? Para você, paciente que está aqui nos assistindo, não critique o seu médico se num primeiro momento ele não acertar a dose. Porque eu sou a pessoa que mais erro dose e não é porque eu seja ruim, não, porque talvez eu seja uma das pessoas que mais estuda, ou pelo menos se tenta estudar, mas porque entre o que eu dou e o que é entregue no seu corpo tem um caminho que eu não controlo. Um desses caminhos é qual é o perfil de enzima que você tem. Como funciona a metabolização no seu fígado, como funciona a desconjugação dos hormônios no seu intestino, como funcionam os receptores no seu corpo que recebe o hormônio que qualquer um de nós estiver dando. Então, é muito comum a gente precisar fazer reajustes de dose. Eu estou vendo o Lu botando um monte de foguetinho. Esses dias eu estava assistindo um podcast de um colega, ele disse, olha, a coisa mais idiota que alguém pode dizer, e eu parei de dizer, porque eu dizia isso mesmo, é que foguete não tem ré. Porque foguete não tem ré, coloca na sua cabeça a ideia de que você nunca pode mudar a via, que se você começou de um jeito, você tem que seguir. E não é. Então, o nosso foguete, ele vai para cima, mas às vezes ele dá uma pausa e tem que mudar o trajeto, para um trajeto que é mais interessante, muda a via da administração e volta. Então, esse é um detalhe importante. Vocês, pacientes, entendam que ajustes de dose são fundamentais, necessários, pertinentes e frequentemente precisarão acontecer nos primeiros meses. Paty, como é que você aborda isso no seu consultório? Você sente que precisa ficar fazendo ajuste de dose? Com Sim, que frequência você troca? na verdade, eu já na primeira, quando eu abordo a reposição hormonal, eu já converso. O ideal é que a gente tenha a menor dose possível, que melhore os sintomas e que confira a Que proteção. Então, a gente frase sabe que linda tem um essa! nível que protege cardiovascular. A gente sabe que tem proteção para a massa óssea e a gente sabe dos sintomas. A gente alinha a expectativa. Aí a paciente às vezes chega, mas não dá para botar mais um pouquinho? Eu falei, olha só, é que nem fazer comida. Se você vai temperar, vai botar sal, se precisar, a gente bota mais. Agora, se eu salgar demais, eu vou ter que jogar a comida toda fora. E elas entendem e entendem que a gente vai acompanhar. Que não, eu não sei, sabe o que você falou, André? A gente não sabe como é que vai se comportar os hormônios dentro do corpo dela. A gente orienta, a gente fala da dieta, mas você toma um vinhozinho, tem medicações, tem o fator estresse, tem tanta coisa envolvida que, na verdade, a gente precisa explicar isso para ela entender que não precisa se precipitar. A gente vai chegar na dose certa
E muitas vezes a dose certa naquele momento e depois, no outro momento, aquela que era a dose certa deixa de ser. Até porque tem uma questão que é muito frequente a pergunta, até quando a gente vai usar reposição hormonal? As pessoas tinham aquele conceito que é a reposição hormonal no máximo 5 anos. E aí faz o quê? Depois de 5 anos, eu estou ótima, acabou, bateram os 5 anos. Volta para o inferno. A gente entende que a necessidade de uma mulher aos 50 não é a mesma da necessidade das 65. Então, se a gente informa, acho que essa é a troca, esse casamento que você falou, é justamente se você explica para o seu paciente o que a gente está fazendo, o que a gente espera do tratamento. Preciso da parceria dela com relação ao estilo de vida. Preciso do feedback dela também. Ela tem que se perceber. Então, a gente faz aquele questionário das queixas, que muitas vezes elas também falam que tem uma coisa, não adiantou nada. Aí você vai lá e confronta como era e como está, e ela diz, tá vendo como melhorou? Às vezes não precisava de uma dose tão alta. E às vezes, é importante, eu sempre falo, hormônio nem de mais e nem de menos é bom. Ele tem que estar equilibrado. Então, acho que a informação é o principal. É assim que, normalmente, eu consigo conquistar a paciente para ela ter credibilidade, confiar no tratamento que ela está fazendo, que não depende só de mim. Exato, né? Não sei o que vocês acham também em relação a isso, mas é a maneira que eu achei mais fácil de lidar com a paciente e comprometer ela com o tratamento junto comigo. Perfeito. Vai, Carolzinha, como é que tu aborda isso? Que eu acho assim, o que mais a gente tem em comum dentro da Hormones Mentoring é esse objetivo de ter empatia. Se a gente tem empatia com o sentimento, com a dor, com as necessidades, a gente sabe qual é o melhor e deixa, né, esse alinhamento de expectativas é a coisa mais vital, necessária. E outra coisa importante, realinhamento. Porque, às vezes, no momento em si, ela estava péssima e a expectativa era essa. Agora ela está em outro cenário. Você tem que realinhar o que é que você pode ou não alcançar com aquela estratégia terapêutica. O que é que depende dela e o que é que depende da gente. Não, eu tenho a mesma abordagem, assim, eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa do mínimo de hormônio para ter uma resposta clínica suficiente naquela paciente e também ter aqueles valores laboratoriais que a gente sabe que a gente precisa ter para proteção cardiovascular e tudo. Eu gosto de fazer em consulta que elas respondam uma escala com relação aos sintomas, porque assim, o paciente também esquece como estava no começo, então às vezes tem uma expectativa de melhora. E às vezes não atinge naquela, né? Eu sempre falo, é um gerenciamento. Não é numa primeira consulta, não é uma receitinha de bolo que a gente vai dar, vai funcionar da mesma forma para todo mundo, porque é isso, metabolização hormonal. Ela acha que assim, tá recebendo aquele hormônio e aí tem um milagre lá que acontece e aí de repente tá ótimo. Não. Cada um metaboliza de um jeito, né? E aí a gente precisa ter paciência nessa fase de adaptação. Tem paciente que vai mais rápido, tem paciente que é um pouquinho mais devagar. Mas esse gerenciamento é o que faz diferença, né? Para a gente acertar essa quantidade dessa dosagem hormonal suficiente para que ela fique bem clinicamente e tenha proteção cardiovascular, eu falo, para que tenha benefício, né? Eu pego aqui no consultório e assim, pego com uma certa frequência paciente que por conta começou a usar, por exemplo, o estrogel que se compra na farmácia. E aí, eu estou usando há 3 anos. E aí traz exames, assim, completamente fora do valor que a gente precisa, né, para ter proteção cardiovascular. Claro. Ou seja, ela fez um tempo ali de reposição, mas qual será o real benefício disso, né? Então, eu explico da importância que é um casamento, né? E que precisa ter essa confiança para a gente acompanhar de pertinho e ir evoluindo junto, para que ela tenha benefício, maximizar esses benefícios e reduzir os riscos associados a essa terapêutica, né? Penso dessa forma. Perfeito. E você, Gil, como é que você tem abordado isso e como é que você faz esse alinhamento de expectativas? É muito bom porque a gente tem essas trocas de entender como é que o colega faz, é muito bom porque ajuda a modelar a forma como a gente faz. Essa frase de Pátria, disse, minha, que frase linda, claro, foi eu que disse, maravilhosa. Eu disse, mas a gente às vezes nem sabe, eu fico brincando, que às vezes eu digo uma coisa, digo, essa frase é minha ou é de alguém? Porque eu escuto tanto do colega, né? Eu disse, eu não sei se eu já estou me empoderando dela para ser minha. Isso é ótimo, né? Porque a gente cresce exatamente assim. Quando a gente entende que o crescimento coletivo é muito melhor do que o nosso crescimento individual. Isso em tudo na vida, né? Essa é a nossa filosofia, por isso vocês estão aqui. Essa hora, mais de 300 pessoas já passaram por aqui. A gente só agradece a vocês, mas ainda faltam uns 20 minutos. Gil, me conte aí. E você, como é que você aborda isso aí no seu consultório?
Então, primeiro eu entendo, né, a situação da paciente, as queixas, tudo. Eu também alinho a expectativa, falo até onde ela quer chegar, né, o que ela quer melhorar. E eu acho que também a gente tem que abordar, porque às vezes são tantas queixas que a gente tem que perguntar qual que ela quer melhorar primeiro, né? Isso, verdade. Por onde quer começar. E além de, também concordo com a Paty e com essa frase que você fala, a gente tem que sempre começar de baixo, porque se a gente começa com muito, aparecem os efeitos colaterais também, e que daí ela nunca mais vai querer ver aquela terapia hormonal na frente. Então, porque traumatiza. Então, nós temos que começar sim com a menor dose. A minha rotina é: começo com a menor dose, vou promovendo retornos de consultas, né, para a gente realinhar a expectativa, ver o efeito e tentar ajustar a dose, porque não é só aumentar a dose de hormônio. Eu preciso também equilibrar os 3 hormônios que eu estou usando, né? Muitas vezes. Uhum, Então, a proporção entre eles também faz a diferença. Então, perfeito. tudo isso não é numa primeira consulta, às vezes leva mais tempo. Isso foi genial, porque existe uma frase aí, não é minha também, é uma frase americana, né, da Pamela Smith, pelo menos eu escutei da boca dela, ela diz assim: start slow, go slow. Então, em terapia hormonal, comece devagar e siga devagar. Por que que eu digo isso? E o que que eu imagino que ela disse isso? Se você pega uma paciente em transição menopausal e você coloca 3 miligramas de estrogênio, obviamente que nenhuma mulher no mundo vai ter fogacho com 3 miligramas de estrogênio, mas será que essa dose é a dose necessária para ela? Ou será que com 3 microgramas, 300 microgramas, essa paciente já ficaria bem, com dose bem menor? Especialmente em transição menopausal, que a gente sabe que eu estava exatamente dando aula desse final de semana e eu comentando assim, ó, por que é que eu não gosto de fazer reposição, por exemplo, de estrogênio na transição menopausal? Porque a transição menopausal é um momento em que a mulher, alguns meses, produz estrogênio, outros meses não. Eu não vejo a paciente todo mês, é flutuação, exatamente, Bate, é flutuação. Se eu coloco uma dose alta, que é o que as pessoas colocam, eu não quero errar, já vou colocar uma dose alta, porque nesse mês ela está com fogacho. Se eu faço uma dose alta e vou deixar aí para 3, 4 meses, que é o tempo que a gente geralmente vê, reavalia a paciente mais à frente, no mês que ela menstruar, que ela tiver ciclo, essa dose é cavalar, ela vai levar as mamas para o trabalho. Porque ela vai ter uma mastalgia intensa, vai ter enxaqueca, vai ter retenção de líquido, vai ter um sangramento absurdo, porque espessou esse endométrio demais. No mês seguinte, se essa paciente não tiver produção, não pegou uma área do folículo dela que tinha coortes ainda para serem recrutadas pelo FSH, nesse mês a paciente vai ficar super bem. Parei de ter fogacho, estou super bem, estou com disposição. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente comentou aí, Carol comentou, Gil e Paty comentou, você tem 3 grandes hormônios, na verdade são uma infinidade, porque a gente modula GH, a gente modula insulina, a gente modula, enfim, noradrenalina, mas falando dos hormônios que a gente repõe, estradiol, progesterona, testosterona, começar devagar, start slow, só com progesterona cíclica, que é o primeiro hormônio que começa a faltar na mulher, com os ciclos anovulatórios, funciona bem. A gente discutiu um caso essa semana, né, dentro do nosso WhatsApp da Hormones, comentando sobre isso. Ó, até comentei isso, acho que era para a Thalita. A própria reposição de progesterona cíclica na transição faz upregulation dos receptores de estrogênio. Então, mesmo a mínima quantidade que a mulher ainda produz, ele se atrela e faz função. Então, às vezes, é só isso que a paciente precisa. Porque quantos de vocês não recebem nos consultórios o tempo inteiro pacientes que vêm com doses, e a gente compartilha algumas coisas dessas, não para criticar o colega, mas assim, tipo, ai, como a gente queria que ele tivesse aqui junto da gente também na Hormones, para a gente, né, alinhar e não fazer umas coisas meio gritantes, assim. A gente vê doses cavalares, doses gigantes que mulheres estão repondo de testosterona, que às vezes nem precisava. Esses dias a gente pegou lá no grupo, o pessoal percebendo assim, 50 miligramas de testosterona para uma mulher. Gente, eu acho que, eu não sei, para homem já é uma dose alta, 50 miligramas. Para mulher é uma dose cavalar. E aí, a série de reações químicas que vem depois disso, testosterona que vira estradiol, estradiol que vira estrona, estrona que pode virar 4-hidroxiestrona, 16-hidrox. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E Gil foi super pertinente
em relação a coisa que eu até, né, digo isso, que é a forma como eu encerro todas as minhas consultas no consultório. A gente sempre deve perguntar à nossa paciente para que ela elenque por ordem de prioridades o que é importante para ela. Porque às vezes a gente acha que para ela o bom é a libido, mas para ela é o calor. Ela não quer saber de transar, ela quer dormir de noite com qualidade. Às vezes a mulher tem uma irritabilidade imensa que incomoda muito mais do que o ganho de peso. E você quer emagrecer, mas ela só quer não ficar chata. Então, assim, é muito importante para que esse alinhamento de expectativas sobre o início do tratamento em especial, porque eu acho que a forma que a gente tem, por que é que eu estou falando isso, que estamos falando também para colegas médicos que estão aqui nos acompanhando, é que para que você possa ter adesão à sua paciente, ela precisa ter micro resultados. Se a paciente chega com a necessidade de melhorar o sono e você emagrece, você sabe que ela precisa emagrecer, mas você emagrece e o sono está pior, você perdeu a paciente, porque ela não lhe procurou pelo peso, ela lhe procurou pelo sono. Então, primeiro dá uma micro vitória para ela acreditar que pode. E aí, depois que ela consegue aquilo, você ganha a confiança e aí você monta uma estratégia. Por isso, quando a gente fala sobre tratamento de menopausa, é igual a mentoria que eu brinco com os meninos. Tratamento da menopausa não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona longa. Então, assim, você pode começar dando um sprint inicial para ela, mas depois você vai ter que manter o seu pace para você aguentar chegar no final. E aí ela precisa um pouco mais, você corre mais aqui, descansa mais aqui, dá um trote ali, descansa. Então, essa capacidade de fazer ajustes ao longo do tempo, porque uma vez na menopausa, sempre na pós-menopausa. Então, se você, não tem como ser one size fits all, né? Um tratamento tamanho único para sempre, sob hipótese nenhuma. A cada momento reajustando, porque às vezes a mulher trocou de parceiro, e às vezes agora o foco dela é na sexualidade, às vezes ela agora está com autoestima baixa, então o foco é cerebral, às vezes ela entrou na depressão e aí tem como psiquiatra entrar junto. Então, assim, essa abordagem tridimensional que a gente fala, né, para as pacientes, essa visão de 360 graus, uma visão de drone, olhando o problema de cima, é uma necessidade que nós temos que ter empatia de não tratar o que a gente acha que é prioridade, mas sim o que é prioridade para a paciente. Nossa, até fogo de artifício saiu aqui. Não entendi, mas não sei o que aconteceu, mas fogos de artifício saíram aqui. Não sei o que aconteceu, mas eu acho que merece mesmo fogo de artifício. É o Instagram fazendo loucuras aí. Paty, e aí me fala, Paty, nesse cenário assim, quando você começa a... E a gente recebe muito isso, né? Tem pacientes que, num primeiro momento, a gente tratou de uma forma e a paciente disse, não era isso que eu queria. Como é que você resgata isso? Que pode acontecer. Eu Acontece vou falar comigo até de um frequentemente e caso. acredito que acontece com Você vocês. tocou nesse assunto, um caso que eu atendi ontem no consultório. Não, foi hoje de manhã. O dia está tão longo hoje, mas uma paciente que eu atendi em março, e essa paciente, ela esteve lá no consultório, fazer rotina, está na menopausa, e eu passei para ela uma reposição devagarzinho, com gel, expliquei tudo. E ela não tinha queixa. Na verdade, a única queixa na época dela era um pouco de libido. Aí voltou hoje de manhã e ela falou, doutora, eu tô péssima. Eu falei, ué, por quê? Mas você sumiu desde março? Ela não fez nada do que você me pediu. Eu falei, mas por que você não fez nada? Por que você não voltou? Não se deu bem? Não, naquela época eu achei que a libido não era um problema tão sério que justificasse fazer o hormônio. Mas aí eu falei, mas o que mudou agora? Ela falou, a libido continua não sendo uma coisa que eu quero, mas eu comecei a não dormir, a minha memória está ruim, não consigo perder peso, fui para academia e a minha massa magra não consigo ganhar. Quer dizer, isso também muda, né? Às vezes aquela mesma queixa que, na verdade, ela teve lá atrás, que ela não valorizou como importante para a reposição hormonal e que depois outras vieram, né? Então, quando a paciente muda a queixa, o que eu costumo falar, eu volto a dizer, a informação. Eu digo tudo que pode vir a acontecer, que muitas das coisas que ela hoje não sente, vai acabar sentindo, ela pode sentir. Não é todo mundo que vai ter fogacho, não é todo mundo que vai ficar sem dormir, mas tem coisas que a gente sabe que vai acabar acontecendo. A atrofia genital, a urgência urinária, são coisas que, na verdade, com o tempo, e a gente sabe que hoje a mulher, a longevidade é uma realidade. A gente passa um terço da vida na menopausa. A gente, até pouco tempo, o idoso no Brasil era 60 anos. Hoje, uma mulher de 60 anos, ela trabalha, está inteira, arruma namorado, e vive, quer estar bem, poder viajar, é a hora que ela está
empoderada. Claro. Então, o que acontece? A gente tem que falar para ela, tudo bem, se você não quer fazer agora, mas temos que falar das janelas de oportunidade. Se ela demorar muito a começar a fazer, depois não vai poder. Isso é uma coisa que a gente está pegando muito, até pelo que a Carol falou do estudo do ABHI. Muitas mulheres ficaram sem poder se beneficiar da reposição hormonal de muitos médicos que decretaram que a reposição hormonal vai dar câncer. Então, assim, é muito importante a gente colocar. E eu pego muita mulher hoje que, doutora, eu não posso agora, porque elas viram que envelheceram, ficaram sem o hormônio e que agora já não pode. A gente tem que usar outras estratégias. Então, assim, essa coisa da expectativa, do sintoma, a informação é muito importante. A paciente saber o que ela hoje não tem, mas o que ela pode vir a ter, e ela tomar a decisão dela se ela vai aguentar passar por aquilo ou se é realmente melhor tratar. Isso de sintoma, não estamos nem falando de promoção de prevenção de doenças. Exato, perfeito. Agora vamos para a nossa rodada final de últimas mensagens. Nossa, essa live passou tão rápido, foi tão incrível. Já vai fazer 1 hora que a gente está aqui conversando. Nossa, sensacional. Deixa eu logo tirar os comentários e tirar uma foto nossa aqui, ó. Sorrinho para a foto, 3, 2, 1. Vamos voltar os comentários aqui para deixar que eu gosto de ouvir vocês. E essa live vai ficar salva no meu perfil em collab com o perfil da Hormones Mentoring. Se você é paciente, está aqui desesperada, quero saber quem é que pode me ajudar. O perfil da Hormones Mentoring, eu só sigo, né? O perfil só segue os membros ativos da mentoria, ou seja, pessoas que estão em constante atualização dentro do nosso grupo e sobre, né, a nossa vigilância, né, sobre a ES, do que a gente preconiza, porque assim, a gente precisa ter pessoas com propósitos alinhados, nada contra quem pensa diferente, pelo contrário, pessoas que pensam diferente às vezes nos estimulam até a ser diferente deles, isso é ótimo também. Né? Nada contra nenhum colega, acho que cada um sai de casa para fazer o melhor para sua paciente. Eu estou vendo alguns comentários aqui. Adri Moura acabou de comentar uma coisa assim, ó. Bons como vocês, só particular. Infelizmente, Adri, esse perfil de consulta que a gente tem, o tempo de consulta que leva uma mulher de menopausa, infelizmente, não é justo também com a gente que investe tanto em conhecimento, vender a nossa hora por R$ 20 para um plano de saúde. Eu entendo demais, só quero assim deixar que você também olhe na outra proporção. Esse grupo faz um investimento imenso para a gente estar junto dentro da mentoria. A gente investe em curso o tempo inteiro. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. Essas lives aqui para contribuir com o conhecimento das pessoas. Né? Todos nós da Hormones Mentoring usamos as nossas redes sociais para contribuir com o conhecimento de pessoas que, infelizmente, por conta do sistema, enfim, por outras razões, não conseguem chegar nos consultórios. Então, que isso não seja um empecilho para você ser saudável, para você ter uma menopausa saudável. Toda segunda-feira, agora às 20 horas, estarei trazendo aqui grandes pessoas como essas. Muitos estão aqui no grupo para que a gente possa realmente trazer conhecimento para vocês, ajudar com estratégias de autogerenciamento para que vocês possam cada vez mais cuidar da saúde de vocês, impactar a saúde de vocês. Conversem com os médicos de vocês para que eles possam chegar dentro do contexto. Eu adoro quando a paciente faz parte da decisão do tratamento. Eu odeio paciente passiva, que eu digo e ela, sim, senhor, não quero, sim, senhor. O que é bom para a senhora? Em que momento a senhora está? Dá para fazer isso? Não dá? Então, isso é muito importante. Carolzinha, mensagens finais para o nosso público. Bom, então, assim, a minha concepção com relação a essa fase de transição de menopausa, né, do climatério, para a gente não encarar como uma fase de perdas, né? Porque a gente fala muito aqui de perdas, sintomas, mas eu encaro como uma fase positiva, em que a gente pode refinar e trazer, né, de fato, uma melhora para a saúde e, inclusive, qualidade de vida dessa mulher. Então, deixo aqui essa mensagem. Maravilha. Gil, e você, minha querida? Mensagem final para essas mais de 300 colegas médicos, mulheres, pacientes, pessoas interessadas em climatério e menopausa. Se você pudesse deixar uma frase que todas as pessoas que rodarem no Instagram hoje à noite pudessem ler, qual seria a sua mensagem final? Vamos aproveitar o Outubro Rosa, fazer a rotina ginecológica, fazer seus exames de rotina. E sim, aproveitar a vida da forma melhor. E se a terapia hormonal for indicada para você, você quiser fazer, pode apostar nela, porque vai ter qualidade de vida. Perfeito. E lembrar, se você não pode fazer terapia hormonal ou tem alguma contraindicação, nós vamos trazer também colegas aqui para a gente falar sobre outras estratégias. A gente sabe que, infelizmente, a mulher que tem história pessoal
de câncer de mama, ela não pode fazer terapia hormonal nos trabalhos que nós temos até agora. Existem algumas exceções? Existe, mas não vamos falar das exceções, vamos falar da regra. A regra é que ela não pode fazer. O paciente que teve câncer de endométrio não pode fazer. Aí quer dizer que ela vai morrer e ninguém vai fazer nada por ela? Não, nós vamos trazer essas informações para vocês. Paty, sua mensagem final. A menopausa é a pausa da vida reprodutiva, não produtiva. Então, essa frase também é minha, que lindo! Aprendendo. Então, assim, gente, 50 anos, às vezes é a chance que se tem de ser melhor do que você já foi. Porque dos 40 aos 50, vai a ginecologista nem sempre todo ano, não se preocupa tanto. É a fase do empoderamento, é saúde para os próximos 40, 45 anos que vem pela frente. E se puder fazer reposição hormonal, façam, faz a diferença. Maravilha. Meninas, eu não tenho nem como agradecer pelo tempo de vocês, pela dedicação, pelo privilégio de poder aprender com vocês, não só aqui durante essa live, mas ao longo desses 2 ciclos que nós estamos juntos na mentoria, os primeiros 2 de uma longa vida juntos. Assim, eu tenho a sorte, o privilégio e a honra de conviver com pessoas incríveis que me estimulam, que me motivam, né, que me fazem ser uma pessoa melhor, que me ensinam a ser uma pessoa melhor e com certeza vocês, junto com todas as outras áreas, me fazem ser uma pessoa melhor e acho que juntos nós somos assim excepcionais, estamos construindo um legado incrível para a saúde da mulher do Brasil e assim, me sinto muito honrado e feliz que vocês aceitaram o convite, o desafio de estarem aqui, parabenizar vocês, vocês foram assim brilhantes, excepcionais em cada uma das colocações. Vocês que estão aqui nos assistindo, não deixem de seguir. Clica aqui em cima, segue todas elas lá no grupo da Hormones Mentor também. Eu vou colocar depois essa live em Collab. Sigam lá as pessoas que estão lá, que o perfil da Hormones Mentor está seguindo, são as pessoas que estão ativas na mentoria. Muito, mas muito obrigado, meninas. Semana que vem esperamos vocês aqui para ensinar mais e para estarem juntos. O pessoal da Hormones Mentor que esteve aqui com a gente o dia inteiro, né, contribuindo e torcendo por todos nós. Obrigado, eu vi vocês aqui no grupo, no chat, comentando com a gente. E vamos nos encontrar para falar dos comentários agora, lá no nosso WhatsApp. Agora começa a fofoca interna. Beijo, meus amores. Gente, obrigada. Tchau, Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Beijão.